Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil holandês. Vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil holandês, mas especificamente sobre a chegada dos holandeses em Pernambuco. Nós estamos vivendo nesse período aqui do século XVII. E o que estava acontecendo então num contexto europeu? A Península Ibérica é composta por dois países, Portugal e Espanha. O que aconteceu foi o seguinte: Filipe II da Espanha também tornou-se rei de Portugal. Lá em Portugal ele era Filipe IV, na Espanha Filipe II, o mesmo rei. Acontece a União Ibérica. E a União Ibérica cria uma dependência muito grande de Portugal às decisões do rei espanhol. E aí que nós entramos no seguinte detalhe, para vocês entenderem o decorrer da explicação. A Holanda estava em guerra com a Espanha para se tornar independente do domínio espanhol. E era um empenho muito grande do rei espanhol para pegar seu território de volta. Isso lá na Europa. Vai refletir diretamente no Brasil. Por quê? O Brasil, na época das capitanias hereditárias, né, tinha nos holandeses um acordo, um contrato, que era para a exploração do açúcar. Os holandeses financiavam, transportavam o açúcar do Brasil, levavam para a Europa, refinavam e vendiam no mercado europeu. E o açúcar tinha um alto preço, valia muito, muita grana, peso em ouro. E o açúcar refinado os holandeses vendiam. E era uma técnica só deles, que era mantida em segredo. E olha o seguinte, o que vai acontecer então? Com essa União Ibérica, cortaram esse negócio. Primeira tentativa dos holandeses foi na Bahia, em Salvador, tentaram invadir, depois acabou sendo expulso. E numa segunda tentativa, melhor estruturado, eles vão para Pernambuco, Recife, aonde era, digamos, a capitania que melhor se desenvolveu na produção do açúcar. E eles já tinham contato com a região antes da própria União Ibérica. E o que aconteceu? Eles irão criar uma estrutura para a produção do açúcar, que a grande jogada dos holandeses no Brasil era a produção do açúcar. Tentaram em Salvador, acabaram sendo expulsos, agora foram para Pernambuco. E olha só, 1630, 1654, Pernambuco, o Brasil holandês. Foi extremamente longa essa relação entre os holandeses e os portugueses, os colonos portugueses. Lembrando sempre que tinha a questão da União Ibérica. Filipe II que governava Portugal e Espanha. Bom, 1637 vai aparecer um personagem que nós vamos falar agora um pouquinho detalhadamente. Aparece Maurício de Nassau. Nassau, ele era um nobre com vasta experiência militar que vai governar o Nordeste. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Governar o Nordeste. Não era para ficar limitado lá a Pernambuco. Possível expandir. Expandir território. Naquela época, quem estava atuando era uma empresa, né? Uma companhia com judeus. A Companhia das Índias Ocidentais, na Holanda. Que tinha um capital enorme. Que faturava muito. Tinha duas companhias, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. No caso aqui do Brasil, as Índias Ocidentais, como eles chamavam. A companhia. Bom, a Companhia das Índias Ocidentais tinha o interesse em expandir seus tentáculos para todo o Nordeste para a produção do açúcar. Nassau, como já falei, com uma experiência militar muito grande, ele era de suma importância. Porque ele teria que continuar conquistando territórios, não era para se limitar apenas a Pernambuco, Recife ou coisa parecida. Né? O governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele conseguiu apoio dos senhores de engenho
colonos portugueses, né? Apoio dos comerciantes portugueses, porque quando o Filipe II ele proibiu o comércio do açúcar com os holandeses, cortou, porque ele estava em guerra com a Holanda, esses produtores de açúcar, dos senhores de engenho, esses comerciantes ficaram à míngua no Brasil. Quando os holandeses chegaram, era a salvação da vida deles. É por isso que não houve nenhum tipo de reação contra os holandeses. E eles então irão chegar, irão estruturar, financiar, e Maurício de Nassau aí foi uma peça-chave. Os comerciantes luso-brasileiros, pode-se dizer assim, né? Portugueses, nascidos do Brasil e muitos vindos de Portugal, eles começaram a ter uma relação cordial com os holandeses e havia um interesse financeiro. Quando a grana fala alto, né, a poeira tende a baixar. Nesse momento, o Maurício de Nassau, ele conseguiu que a Companhia das Índias Ocidentais cedesse empréstimos para os produtores de açúcar, que era o grande objetivo, empréstimos. Para que esses empréstimos? Para a reconstrução dos engenhos. Por que eu falei para vocês, com a União Ibérica, quando foi proibido o comércio do açúcar, Filipe II, o rei da Espanha, simplesmente foi uma decadência total. Eles não tinham para que vender, os engenhos estavam todos deteriorados. Então fizeram empréstimos com a Companhia das Índias Ocidentais para a reconstrução desses engenhos, para poder colocá-los em atividade para voltar a produzir o açúcar. Tudo caminhava muito bem. Reconstrução dos engenhos, urbanização de Recife, preocupação dele de criar uma estrutura em Recife, né? E outra coisa, tem uma característica muito interessante, é que ele construiu um palácio e deu o nome desse palácio de Cidade Maurícia, que hoje está anexado a Recife, né? Ele cria toda uma estrutura econômica, tudo começa a se organizar, até que nós vamos ter a queda do preço do açúcar no mercado europeu, e é aí que vem o problema. A Companhia das Índias Ocidentais, a propósito, eles eram judeus, né? E foi a primeira sinagoga construída no Brasil, foi lá em Recife. O que aconteceu então? Aí os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais começaram a cobrar esse valor devido. Aqueles empréstimos que o Nassau lá permitiu. Aliás, a companhia que fez os empréstimos, né? Claro que seguindo as orientações dele. Vamos ter então uma situação extremamente grave, econômica, e Maurício de Nassau então é destituído do poder e vai embora. Mandam outros para governar e nesse momento eles irão cobrar essa dívida. E aí a coisa vai simplesmente entrar num momento conturbado, e esse momento conturbado vai levar a uma luta dos senhores de engenho, dos comerciantes luso-brasileiros contra os holandeses, que vai gerar a saída dos holandeses lá de Recife, de Pernambuco. Lembrando sempre, né, o objetivo final era o açúcar, o objetivo final era a expansão de território. Maurício de Nassau foi fundamental para isso. Ele fez uma excelente gestão. Mas com a queda do preço do açúcar no mercado internacional, não tem o que fazer, cobrança daqueles valores devidos, porque ficaram com medo de perder o que tinha investido a Companhia das Índias Ocidentais, e eles não iam perder o negócio, queriam obrigar os senhores de engenho a pagar os empréstimos que tinham feito. Com isso, nós vemos a segunda tentativa dos holandeses de se perpetuarem no Brasil. A primeira foi na Bahia, Salvador, muito curta, e no século XVII também teve essa, que aí você considera 24 anos, foi um bom tempo na região de Pernambuco. Enquanto o açúcar deu esse retorno financeiro, valia a pena. Vale a pena enquanto deu esse retorno financeiro. Depois, entra nessa crise, a relação cordial se rompe, e entre atritos luso-brasileiros contra os holandeses, que acabam sendo expulsos do Brasil. Isso aconteceu também, claro que em outras circunstâncias, com os franceses, que tentaram 2 vezes também. Tentaram 2 vezes ficar no Brasil. Né? Eles tentaram com a França Equinocial, uma colônia, e com a França Antártica.
Só que, na verdade, aí já era um projeto de colonização. Aqui nós estamos falando num projeto de exploração econômica, que era o que interessava a uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, que tinha essa estrutura de financiar a produção do açúcar, transportar o açúcar para a Europa, refinar o açúcar e vender no mercado europeu. Esse era o grande objetivo dos holandeses no Brasil, nessa segunda etapa, né, na segunda tentativa, que nós colocamos como sendo uma invasão, né? Porque, na verdade, nem os franceses nem os holandeses reconheciam o Tratado de Tordesilhas, que para eles o Brasil era a terra de ninguém. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Abração do Marcão.